Tanta gente. Muito boa tarde. Eu vou diretamente começar por cumprimentar todos aqui presentes, cumprimentar especialmente o Sr. Professor Alberto Amaral e dizer que é uma honra também estar aqui assim. Agradecer à minha colega Isabel Leite este convite, este desafio para estar presente neste debate que precisava de tanto mais tempo e certamente que nos próximos irão ressoar também os mesmos temas que vão sendo refalados ao longo do tempo. É, de facto, um privilégio terem escolhido a Universidade de Évora, não, a cidade de Évora. Nós chamamos a Universidade de Évora porque este espaço entre a universidade e a cidade é um espaço que está cada vez mais diluído e essa é uma das questões também que nos tem mobilizado para a formação de educadores e professores, mas também para a mudança nas práticas pedagógicas aqui das creches e jardins de infância que estão aqui. É também um prazer, uma honra estar tão bem acompanhada pelas pessoas que foram convidadas e pelas pessoas que estão aqui assim na assistência e tão bem acompanhada também daquilo que é a esperança do futuro, que são os alunos e as alunas da formação inicial. E é também com a esperança nelas que eu vou fazer esta comunicação. É muito difícil, eu poderia não dizer nada, mas como estive a trabalhar algum tempo para isto, vou dizer algumas coisas, ou seja, vou repetir muitas das coisas que já foram ditas. Peço desculpa, mas há coisas que eu não vou falar, os slides vão ter informação que eu não vou referir, portanto, eu sei que as pessoas podem fazer leituras simultâneas, ouvem uma coisa, leem outra, mas vou reforçar alguns aspectos que, se calhar, depois de ouvir a excelente intervenção da minha mestre Teresa Vasconcelos e do Dr. Pedro de Cunha, vão aparecer bastantes redundâncias. Mas que são precisas, penso eu, também. O título Educação de Infância, o que temos e o que queremos, é o título deste EduTalk, e foi pegando, no fundo, num conceito que é o conceito da qualidade da educação de infância, que já viram que é o conceito-chave, só vale a pena se for educação de infância de qualidade. Só tem os efeitos benéficos se for a educação de efeito de qualidade e nós falamos de qualidade, é sempre, toda a gente quer a qualidade. Esse não é o problema, que toda a gente se mobilize para a qualidade. O problema é como é que nós concebemos a qualidade. A qualidade, no fundo, e eu gosto muito desta expressão do Martin Woodhead, que ele diz, qualidade é the notion of best fit. É aquilo que melhor serve. Aquilo que melhor serve qualquer coisa. Um objetivo, aquilo que melhor serve um contexto, e é neste sentido que eu situo aquilo que a minha comunicação, penso que está em congruência com aquilo que são as orientações a nível macro, mundial, ao nível das Nações Unidas, ou de OCDEs, ou mais ao nível da Comunidade Europeia e também ao nível do nosso país, sendo que vivemos numa democracia, que o que nós queremos servir é o desenvolvimento e a aprendizagem de todas as crianças, numa perspectiva holística, capacitando-as para fazer face aos desafios da vida. E esta capacidade para fazer face aos desafios da vida, para encontrar problemas e para, problemas novos, todos nós vamos nos deparar com isso, e fazer face, em vez de nos amachucarmos e ficarmos, eu não sei, ajudem-me, eu não sei fazer isto. Não, sermos, desde pequeninos, vermos crianças que se entusiasmam por encontrar um problema e têm uma atitude proativa em relação àquilo que se encontra ou que se para na sua frente. Mas também há a questão do trabalho com as famílias. Já foi muito falado ao fortalecimento das suas competências. Os pais são aqueles que vão de mais perto ajudar ou apoiar o crescimento das crianças. E, portanto, o trabalho com os pais, toda a investigação refere isso, o trabalho com os pais é dos pontos mais importantes quando falamos de qualidade. Mas também é esta ideia falada pela professora Teresa Vasconcelos, não é? Servir aquilo que serve à comunidade e ao seu desenvolvimento sustentável. Olhando para agora, mas também olhando para o futuro.
à justiça social, à equidade e à coesão social, que fazem parte também do desenvolvimento sustentável, e, evidentemente, num quadro de uma sociedade democrática. É aí que nos situamos, não é, provavelmente ainda não temos aí um consenso ao nível mundial, mas é aí que nos situamos. Eu, como a minha apresentação não tinha fotografias, de vez em quando dou-vos um bocadinho de tempo para respirar, olhando para fotografias que eu acho que dizem mais do que as minhas palavras. Não vou falar sobre elas. Ora bem, o que é que nos diz a investigação? Que orientações, os estudos internacionais, as agências internacionais ou locais, o CNE, a Unesco, as investigações, sejam estudos longitudinais, como, por exemplo, o EPI-Study, que foi feito em Inglaterra, um estudo que tem muito onde irmos buscar. O que é que eles nos dizem que é esta qualidade? Que componentes têm essa qualidade? E vocês vão ver identificados alguns... há bocadinho o Dr. Pedro Cunha falava em 10, eu contei quando tinha aqui, não eram 10. Mas isso porque eu fui cruzar documentos, portanto, poderíamos chegar, se calhar, numa arrumação um bocadinho mais apurada aos 10. Não sei se é isso que interessa. Eu gostaria de falar de alguns, não vou falar de todos. A questão da acessibilidade é uma questão fundamental, quase qualidade, ou seja, se não está acessível, nem vale a pena pensar se é de qualidade ou não. Assim, primeiro tem que estar acessível para ela se concretizar e, portanto, é uma questão fundamental. Aí, assim, tem a ver com custos, localização, horários, inclusão e diversidade. A acessibilidade, há barreiras culturais nas instituições que põem fora pessoas que não falam as mesmas línguas. Não estou a falar do inglês e do espanhol. Estou a falar, não falam as mesmas línguas, ou seja, não têm o mesmo modo não têm as mesmas narrativas, não têm os mesmos valores, ou seja, e isso começa logo na educação pré-escolar. A qualificação profissional. Só realçar aqui que todos os estudos que... e aqui quero referenciar o grupo do Porto, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que tem estudado muito as questões da qualidade e como é que elas se relacionam com determinados aspectos do desenvolvimento das crianças ou de determinadas componentes da ação pedagógica, e também das situações ou das características estruturais do sistema e, consistentemente, por exemplo, ao nível das interações, as interações de qualidade, as interações são um dos principais pedras de toque na qualidade na educação. A interação que se estabelece entre as crianças, entre os adultos e as crianças, são um dos principais fatores de qualidade e elas dependem ou estão associadas também a níveis de qualificação maior. E isso é o que a investigação diz. Não quer dizer que todas as pessoas que têm níveis de qualificação maior têm melhores interações ou todas as que não têm piores interações, mas vendo a investigação e com alguns estudos representativos, em Portugal e também no estrangeiro, este é um dado muito importante. Portanto, a qualificação profissional é um aspecto importante. A visão partilhada é também importante. Como é que nós olhamos a criança? E isso temos também o contributo, e reforço mais uma vez também, o Porto, o Norte é muito profícuo em conhecimento, também tem mais gente, mas pronto, é muito bom também de sermos perto, não é? Estarmos perto, o Norte também é o Sul e o Sul também é o Norte. Mas tem, de facto, o grupo quer na Universidade também, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação do Porto, a professora Manuela Ferreira, que está por aí, ou até o grupo do professor Manuel Sarmento, em Braga, tem-nos ajudado a reconfigurar o olhar sobre a criança, baseado nos direitos da criança. Acho que isso, é assim, eu acho que precisávamos de trabalhar com agências de publicidade e ajudarmos a publicidade a refletir sobre a visão de criança que, por exemplo, é plasmada todos os dias nas televisões. Porque muitos de nós educamos-nos através da televisão. Assim como eu acho que era muito importante também trabalhar
estas questões, por exemplo, com empresários. Estou a fazer um desafio à Fundação Belmiro de Azevedo, que tem, se calhar, uma rede dos seus quadros, não da Fundação e do próprio grupo económico, não é? Trabalhar estas questões ao nível das empresas. Que visão de criança? O que é que nós queremos das crianças? Porque as crianças devem ser, de facto, uma responsabilidade comum. E eu já estou a saltar para outros slides. E estou a perder o fio à meada, porque muitas das coisas já foram ditas. Queria realçar também os rácios são importantíssimos. Os rácios adulto-criança interferem muito nas práticas educativas. Quanto maior é o número de crianças, mais homogeneizadas têm que ser as práticas, mais pobres se tornam essas práticas, menos iniciativa as crianças podem ter por si próprias e, portanto, e também mais pobres são as interações entre os adultos e as crianças. E salve-se as interações entre as crianças, que isso ainda bem que continuam a acontecer. Mas os rácios é, de facto, algo que tem um impacto grande na qualidade dos processos educativos que as crianças vivem. As interações, eu já falei nelas, como é que elas devem ser? O que a investigação nos diz é que as interações devem ser calorosas, positivas, responsivas, ou seja, em diálogo, continuado. E este, se calhar não conseguem ver, estou a ver que as letras mais pequeninas lá atrás não se consegue ler, mas o conceito de sustained shared thinking é este pensamento partilhado, sustentado. Conversas com princípio, meio e fim. Não, então, onde é que foste? Fui no dia. Muito bem. E tu? Agora, onde é que foste? Muito bem. Nós estamos, os estudos sobre a interação no jardim de infância e na creche leva a que, com tantas crianças que há, com a predominância dos grandes grupos, as interações não seguem conversas, não seguem, são sincopadas. E isso não ajuda, de facto. A professora Irene Cidades Blasford encontrou neste termo, o Sustained Shared Thinking, como um dos fatores que ajuda, de facto, os processos educativos a irem mais além, a fazerem a diferença entre... e também com impacto nos ganhos futuros no processo educativo de cada criança. Portanto, como é que nós temos oportunidade para ter interações de qualidade? Isso é de facto fundamental. Temos que pensar, e isto é sistémico, como vocês veem, depende dos espaços, depende do rácio, depende da formação dos educadores, depende também das culturas organizacionais também, e de pararem para pensar, do terem tempo para estudar, para refletir, para se gravarem, para estudarem aquilo que está a acontecer. É um aspecto que me parece que poderia ser, olha, aí assim, continuando também, agora houve um estudo muito interessante, convido-os a todos a aprofundarem, o CARE, que é um estudo europeu, onde participámos, nós em Portugal também. A professora Joana Cadima é uma das investigadoras que participou e que tem imensos papers já publicados e tem também vídeos e tem um site muito rico. E um dos fatores fundamentais para onde olharam foi para as interações adulto-criança. E esse é um aspecto que me parece muito importante. Outro aspecto também, o atender à diversidade, a flexibilidade no currículo e nas práticas para atender à diversidade. Não têm que fazer todos a mesma coisa ao mesmo tempo ou dias a seguir uns aos outros. Um dos aspectos que, por exemplo, no estudo inglês, que estudou cerca de 3.000 crianças até à idade dos 16 anos, desde a educação pré-escolar até à idade dos 16 anos, um dos aspectos que se mostrou com maior fator de impacto portanto, nos tratamentos estatísticos ao nível do desenvolvimento das crianças foi a capacidade dos jardins de infância de atenderem à diversidade, portanto, diversidade aqui assim de uma forma abrangente, não é? Não só cultural, mas também necessidade, em termos das necessidades, não é específicas, mas é as necessidades
Diferenciadas, exatamente. Portanto, e isto está solidamente também sustentado. O equilíbrio também entre a iniciativa da criança e a iniciativa do adulto, não é? Eu gosto muito desta ideia de diálogo, de conversa, mas é uma conversa, não é em que o adulto fala 60% e a criança fala... bem, 60 até era bom, 60 para 40 já era um bom equilíbrio para aquilo que nós conhecemos do que é as interações que se estabelecem entre adultos e crianças. Mas onde houvesse uma interação mais equilibrada entre o que os adultos dizem e as crianças dizem. Portanto, esse equilíbrio, quer ao nível das conversas, mas quer também ao nível daquilo que se faz, da iniciativa. As crianças hoje, eu penso que as crianças hoje estão a viver um problema muito grave. Não têm tempo para decidir o que é que querem fazer e para transformar aquilo que é os espaços e os materiais que têm à sua volta. E, por isso, os espaços devem ser... Os espaços, evidentemente, devem ser vários, não é? E os materiais devem ser abertos. Abertos quer dizer que a criança é que pode fazer alguma coisa para o transformar. E é isto que faz dela alguém que sabe transformar aquilo, e até podemos levar para o mundo, não é? De uma garrafa faz qualquer outra coisa. Não só ao nível cognitivo isto representa muito, como também ao nível da sua identidade enquanto eu posso modificar as coisas, jogar com as coisas e encontrar novas soluções. Eu posso agir. Hoje em dia as crianças, pelos materiais que têm, a indústria dos brinquedos, dos materiais didáticos, muito também culpa, são objeto desses materiais. Fazem aquilo que lhes mandam. É para fazer assim e depois está certo ou está errado. Ora, isso é um aspecto que nós temos que pensar. Os recreios, os tempos fora do tempo letivo e também do tempo letivo das escolas, e aqui já não estou a falar no jardim de infância só, deviam de ser espaços onde as crianças pudessem ter iniciativa, terem materiais e iniciativas delas. Eu penso que esta é uma ideia que ajudaria, de facto, a mudar também a educação e a forma como as crianças se constituem ao longo do sistema educativo. Esta é uma fotografia que eu gosto muito, da minha colega Fátima Godinho, com quem trabalhamos e onde se vê as crianças na cidade, com vários adultos, incluindo aqui uma ex-vereadora da Câmara que também. Ora bem, eu vou passar agora mais rapidamente. Eu tinha, portanto, a minha comunicação em termos de o que é que nós já temos de bom e o que é que temos de desafios. O Dr. Pedro Cunha copiou um bocadinho a minha ideia. Nós não falámos, por isso é que também há esta... Não, estou a brincar. Não, estou a brincar. Pronto, porque eu acho que é bom falar do que é que nós temos de bom e de facto nós já andámos muito, houve uma grande transformação a vários níveis na vida das crianças em Portugal, saúde, educação, justiça, nos seus direitos, há uma grande evolução. Também no reconhecimento da educação de infância como um fator-chave. Eu penso que ele ainda não está alargado na consciência de que, por exemplo, há um aspecto que já foi muito falado, que o investimento vale a pena. Nos Estados Unidos eles quantificam tudo e dizem que para cada dólar que se investe na educação de infância de qualidade, a sociedade tem o retorno de 10 dólares. Em Inglaterra encontraram o rácio de 1 libra para 7 libras. Já conhecem alguma aplicação financeira em algum banco que dê este retorno ao nível monetário? Então podemos dizer, é caro investir na educação de infância. Aquilo que o Dr. Pedro Cunha disse, não é? De creches acessíveis a toda a gente. É caro, É caro, ou seja, é preciso despender muitos recursos, porque precisamos de profissionais de qualidade, não podemos pôr muitas crianças e, portanto, é caro. Mas é um investimento que tem um retorno a longo prazo e vai tendo um retorno, não é só no longo prazo longínquo, também é um retorno no bem-estar das pessoas no tempo presente, que eu também acho que é algo que ajuda uma sociedade a funcionar de uma maneira sustentável. E esse aspecto acho que é muito importante. Eu gostava de chamar a atenção para a necessidade de nós pensarmos as questões
de uma forma sistémica. É isso muito que tento fazer na formação, pensar que não há regras, não podemos olhar só para um fator de cada vez. Temos que ver a interligação entre os vários sistemas e nessa perspectiva perceber que umas coisas influenciam as outras. Portanto, estudar, no fundo, a situação das crianças desta forma, acho que é uma prioridade. E, por outro lado, também este desígnio de pensarmos que as crianças não são responsabilidade dos pais só. As crianças são nossa responsabilidade coletiva. Somos todos nós. Eu também não tenho filhos, como a professora Teresa Vasconcelos, mas é assim, não é por ter decidido abarcar a profissão de educadora de infância e trabalhar na formação de educadores que eu me sinto responsável por crianças. É, de facto, todos nós temos que nos responsabilizar pelas crianças do nosso país, e eu diria também do mundo, não é? Mas começando pelos do nosso país. Não há ninguém que esteja alheio a esses aspectos. Muitos dos aspectos que eu tenho identificado já foram referidos. A questão dos 0 aos 3, de facto, é um problema. Há questões também no sistema de financiamento, por exemplo, nas IPSS, de o financiamento ser feito por criança, dá origem a maior número de crianças e também a desigualdades, portanto, no acesso à própria instituição. Eu vou passar, assim, muito, estou a ver coisas que ainda não foram talvez referidas sobre a situação em Portugal. As boas práticas também já foram referidas e eu volto também a referir que nós temos práticas de trabalho em zonas de fronteira, como dizia a professora Teresa Vasconcelos, muito boas, nomeadamente, por exemplo, a intervenção precoce é um sistema modelo, não quer dizer que funcione bem em todo o lado, não é isso, mas está concebida, de facto, com uma grande qualidade e dá a oportunidade para olhar o apoio às crianças nas primeiras idades com maior vulnerabilidade, de uma forma sistémica, integrada, com a família e a criança e com os profissionais, podendo dialogar entre eles. Eu acho que esse é um aspecto a realçar na nossa educação de infância. Eu acho que há, de facto, uma insuficiência de políticas e contextos laborais que suportem a conciliação trabalho-família. Acho que isto era uma prioridade mesmo. Acho que é uma prioridade que a todos beneficia, a todos os níveis. E isso, acho que temos que fazer lobby, temos que ir para a comunicação social, de facto, também falar destas coisas, não é? Acho que isso é muito importante. Esta fotografia de profissionais a estudarem e a estudarem na sala onde trabalham, a trabalhar. É assim, na sala onde trabalham, isto aproveitam uma mesa do área de faz de conta estão a estudar, estão no gozo de pensar em conjunto e isso leva-nos a falar dos profissionais e da sua formação. Já foi referido, temos em Portugal dos profissionais dos mais elevados níveis de formação. E isso é algo que nos orgulha, que é uma responsabilidade de facto muito grande. Eu quero realçar também uma grande evolução que houve ao nível da formação dos educadores e professores de primeiro ciclo, que é com quem eu trabalho, que é uma formação baseada numa perspectiva do professor investigador, de um profissional que não é só alguém que executa, é alguém que age com um conhecimento que é construído também por ele, em conjunto, em diálogo com a ciência, em diálogo com os diversos autores e que reflete e investiga a sua prática para poder melhorar e qualificá-la. E essa dimensão, infelizmente, muitas desta geração que está a ser formada agora nas universidades e nos politécnicos não está ainda no sistema, portanto, muitas vezes atribui-se à formação coisas que são dos professores que estão nas escolas e muitas vezes estes professores, vejam, estão muitos acima de 50 anos, portanto, imaginem que não serão aqueles que estão a ser formados, mas esta dimensão investigativa da prática, esta assunção de uma profissão que constrói conhecimento próprio,
eu acho que é das evoluções mais brilhantes. E tenho aqui, assim, em Évora, muitos exemplos, e temos refletido muito sobre isso no nosso trabalho, mesmo entre professores de várias edades que nos encontramos sistematicamente ao longo dos anos para refletir sobre a formação, porque ela também nos coloca muitos desafios. Outro aspecto importante é assim, pela primeira vez temos estágios finais em creche, não em todas as formações, mas em algumas. Isso nunca aconteceu, historicamente. Isso também revela um interesse e uma necessidade, e que vem da ciência, não é? É a ciência que nos diz que os primeiros anos são, de facto, aqueles que são os mais importantes. Agora, também temos desafios. Evidentemente que o nosso sistema de formação definido depois do processo de Bolonha tem alguns desafios. Ele foi construído numa ideia, portanto, de educação básica mais mestrado e numa ideia ainda um pouco disciplinarizada. É um dos grandes desafios que nós temos que fazer face, é a não disciplinarização da formação. Falta tempo, e tempo legal, é o próprio decreto-lei que não permite, para fazer a formação que vá responder aos desafios que nós falámos hoje e que temos vindo a falar agora. Formação para trabalho com famílias. Mas a sério, não é abordar numa unidade curricular aqui, eventualmente, num ano. É a sério. Trabalhar com famílias no jardim de infância e na creche. Como? Trabalhar com as comunidades. Como? Como, de facto, é que nós podemos querer um currículo holístico quando trabalhamos as disciplinas todas em separado. Assim, isso é preciso, de facto, que a formação olhe mais para a especificidade dos 0 aos 3, eu diria, do pré-escolar também, mas já se vai conseguindo algumas coisas, mas para os 0 aos 3. O que é uma criança em creche? A maior parte das pessoas que estão nas universidades e nas politécnicas não sabe o que é uma criança em creche, a não ser o seu próprio filho, caso tenha tido, não é? E então, assim, é fundamental que se reforce esta dimensão. A formação específica para as crianças pequenas. Evidentemente que há aspectos interessantes. A ligação do pré-escolar primeiro ciclo foi muito trabalhada e há muitos ganhos, não é? Mas pronto, nós sabemos que quando puxamos de um lado, o lençol depois falta do outro. Nós assistimos a uma fragmentação entre os 0 aos 3 e os 3 aos 6 que não é admissível, não é desejável e temos que tratar dela. Ela está ao nível estrutural do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e Segurança Social, mas também está ao nível também da concepção do que é ser profissional, educador de infância e o que é aprender, viver com qualidade dos 0 aos 6 anos, de uma forma integrada. Bom, eu penso que na abordagem às famílias, pronto, evidentemente temos alguns aspectos interessantes, mas também temos, para além do que já foi dito, eu penso que há alguma inflexibilidade alguma inflexibilidade dos serviços, das respostas, são todas muito formatadas. Estou a pensar, por exemplo, que dificilmente em meios urbanos uma criança encontra lugar numa creche ou num jardim de infância se pretende frequentar só meio-dia. Porque isso parece que põe em causa ali o funcionamento da instituição, porque depois se ele não almoça, depois é nos almoços que a instituição vai buscar dinheiro às famílias que não é comparticipado por não sei o quê. Bom, há ali uma sistémica complicada que torna, de facto, a ser muito difícil essa flexibilidade de respostas. Eu vou só escolher o que é que eu... Deem-me só, porque eu quero só escolher o que é que eu posso falar que ainda não tenha sido dito, está bem? Como veem, tudo que está aqui já foi dito. Quero falar, é necessário e urgente colocar, ou deitar abaixo, eu acho que sim, o referencial de qualidade da creche e os referenciais de qualidade do pré-escolar têm que se unificar. O referencial de qualidade da creche é um referencial altamente burocrático.
Tem coisas positivas? Tem, vamos aproveitá-las. Mas não pode ser aquele conjunto burocrático de papéis que retira os profissionais das interações e do trabalho consentido com os meninos. Não pode ser por aí que nós vamos ter práticas de qualidade. E, portanto, eu acho que isso é uma prioridade. Ainda não foi falado aqui, mas é uma prioridade, de facto. Já há vários estudos que apontam para isso e o sentimento em relação a esse aspecto. Portanto, há muito que fazer em relação à creche. Eu acho que é, talvez, dos aspectos mais importantes. Queria também falar, por último, estou mesmo no fim, está bem? É verdade, eu também tinha aqui para dizer que o pré-escolar tem muito para ensinar aos outros níveis de ensino. A experiência de formar educadores de infância e professores de primeiro ciclo tem-nos dado essa oportunidade, pelo menos aqui em Évora, de perceber como é que, de facto, se pode aprender com a educação de infância coisas que seriam desejáveis noutros níveis de ensino. E, por exemplo, o trabalho de projeto, não é? Aquela que é uma tradição e que existe, de facto, em alguns em bastantes jardins de infância do país, nas melhores práticas, pois também existem outras, é algo que, para mim, é a matriz da construção do conhecimento, mas do conhecimento de forma livre, exigente e com propósito. E se nós formos pensar como é que um cientista ou um artista trabalha, é assim, dessa forma, é por projeto. E então, a educação de infância, e vocês já ouviram as crianças ali a falar disso, não é? A educação de infância pode ensinar isso a outros níveis de ensino. E é tão bom quando há cruzamento entre os profissionais dos vários níveis de ensino. Infelizmente, os educadores de infância não têm tido a capacidade de reconhecer a sua especialidade e submetem-se às vezes a uma lógica de cima para baixo, à lógica disciplinar do especialista da disciplina ou à lógica do que é importante é avaliar, e copiam as avaliações como são feitas noutros níveis de ensino, já não estou a dizer de um primeiro ciclo, mas de outros, não é? E aí há de facto que ajudar a que os profissionais se sintam competentes para poder afirmar a sua voz. E isso só se nós tivermos um discurso que é um discurso também fundamentado, refletido, sabendo chamar as coisas pelos seus nomes. É um desafio grande também para a formação e para a formação que é feita e que deve ser feita no contexto das instituições. Assistimos a muitas práticas pré-escolarizantes no jardim de infância, a modelos de avaliação quantitativa no jardim de infância. Ao nível dos agrupamentos isso é terrível, muito na lógica também da competição e na lógica do mercado, que também entra na educação de infância, e por via dos pais, ele entra por todos os buracos. É assim, é porque nós a entrada não é só pelas educadoras de infância ou pelos meninos, é também por todos os agentes que no fundo, contaminam as culturas do que é que acontece na educação de infância, e nas creches e no jardim de infância. Em termos de investigação, assim, temos feito muito. É uma área muito, muito recente. A área da educação de infância é muito recente. E nós temos feito muito. Eu tenho 3 slides da bibliografia toda que utilizei para esta comunicação e não pus lá tudo onde fui beber o conhecimento e de diversas áreas. Também temos textos de síntese, o que é importante também para quem quer aceder ao conhecimento. Mas são as diversas disciplinas, a psicologia, a sociologia, a saúde, a antropologia, a economia, enfim, todas as disciplinas, as abordagens metodológicas e epistémicas diferentes, estudos de casos, estudos quantitativos, estudos de impacto, estudos biográficos, estudos de natureza histórica, tudo. Há uma riqueza enorme em termos da investigação. Eu aconselho a ler um texto da professora Teresa Vasconcelos, embora ele precise de ser atualizado, acho que podias fazer o número 2, publicado num livro internacional, organizado pelo SPODEC, sobre a investigação em educação de infância em Portugal, e que se vê a riqueza de todas essas coisas. Mas eu diria que falta, se calhar, falta conhecer a realidade, o que é ser criança hoje. As coisas estão a mudar tão depressa e nós não temos agora, não sabemos o que é ser criança hoje em Portugal. Não sabemos. E não é só dentro das instituições, é dentro das instituições, como é que elas vivem o seu dia. A minha utopia é fazer 24 hours, não é? 24 horas na vida de uma criança.
e fazer estudos em vários pontos do país em que se pudesse, de facto, ter uma visão do que é ser criança. Mas também do que é ser pai e mãe, não é? O que é ser pai e mãe? 24 horas na vida de pais e mães, não é? Para nós percebermos mais ou menos como é que está aqui assim a ecologia da infância a funcionar. E como é que é ser profissional nestas idades, às vezes com 60 anos, muitos deles acima dos 50 anos. Onde é que está a vitalidade para estar com crianças pequeninas? É assim, são muito bem educadas, mas elas vão ter que subir ao palco para me calar. Não, estou a brincar, Eliane, estou só a fazer uma brincadeira, porque já tenho, pronto, já almoçámos juntas, portanto já posso fazer. Mas eu não vou deixar de ler esta fotografia, tirei em Lisboa, portanto, em si, no maior centro urbano de Portugal, e ler-lhes esta frase que é de uma colega nossa do Departamento de Ecologia e com quem temos trabalhado também em ligação com o projeto de Construir a Sustentabilidade a partir da infância, que tem tido aqui assim um grande... Quer dizer, temos trabalhado muito nisso nos últimos anos, e ela diz-nos algo que eu acho que é fundamental, não é? Na natureza tudo está ligado. Cada ser vivo e não vivo coopera em rede, numa míriade de ligações visíveis e invisíveis, que permite o equilíbrio homeostático deste superorganismo. Inspiremo-nos, pois, no património natural e na natureza, reaprendendo o trabalho da cooperação e o cuidado de cada um de todos os seres rumo a um novo paradigma sociocultural e ambientalmente inclusivo e sustentável. E eu penso, é nesta perspectiva que eu penso, de facto, que a educação de infância é um pouco esta rede, não é? E que é preciso tanto cuidado, porque ela é frágil, mas é forte, que sustenta tantas coisas, de olharmos com cuidado também para esta realidade. Muito obrigada.